Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos a mais este encontro fraterno. Fraterno no sentido que a gente entende quando a gente fala sobre Jesus. É com muita alegria que nós temos vocês desse lado e nós aqui nesta mesa hoje, compondo para falar um pouquinho a respeito das palavras do Cristo. Só lembrando que nós estamos em todas as mídias sociais, tá? Você que tem o seu grupo de WhatsApp, Facebook, Instagram, enfim, WhatsApp, dá uma clicada aí, diz pro pessoal, olha, tem Evangelho no Lar, né? Então é muito importante para que a gente possa realmente fazer essa comunicação com todos aqueles, porque tem muita gente que, por incrível que pareça, não conhece o nosso programa e também outros programas que têm a mesma finalidade. Então a gente pede que você seja um coparticipante da divulgação do Evangelho de Jesus, ok? Nós estamos em todas as mídias, né? E aí a gente pede para que você também curta ali, porque tudo que nós falamos aqui, quando a gente tem um retorno, independente se ele é positivo ou negativo, não importa. Nós vamos melhorando a qualidade do programa. Nós não somos donos da verdade, né? O que nós falamos aqui, o que nós pronunciamos, o que nós conversamos, está tudo aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Via de regra, a gente pode escorregar, pode falar alguma coisa que não faz sentido para você, que conhece a doutrina. Ok, dá um alôzinho para a gente. Vocês falaram a respeito disso, mas eu vi lá no Evangelho que é uma coisa diferente, sem problema nenhum, tá? Nós somos humildes a ponto de reconhecer que nós erramos também, tá bom? Então fique à vontade para fazer esse intercâmbio com a gente aqui. Por que fazer o Evangelho no Lar, né? Acho que toda semana a gente fala. Eu me recordo que ao passar em algum tratamento em algum centro espírita que eu frequentei, que talvez aqui todo mundo já frequentou, uma primeira pergunta que a pessoa que fazia a entrevista, ela falava assim, você faz o Evangelho no Lar? E era uma coisa muito repetida, né? E aquilo incomodava, né? Incomodava porque era uma persistência. Por quê? Via de regra, a gente não faz o Evangelho do Lar. Claro que hoje é diferente. Mas a gente não fazia por uma série de questões. Falta de tempo, enfim. Mas à medida que a gente vai fazer o Evangelho no Lar, a gente vai percebendo exatamente por que essas pessoas insistem muito para que você faça o Evangelho no Lar, né? Porque você atrai fluidos positivos, você atrai legiões de espíritos que te ajudam, né? Então tem toda uma finalidade positiva quando a gente realmente se dedica a 15 minutos, ou o tempo que a gente vai ficar aqui, a falar sobre o Evangelho no Lar. Então é importante que nós verificamos um dia, um horário, e como fazer o Evangelho no Lar. Aí você vai ver aí no nosso www.fraternal.net.br, tá embaixo, você vai ver o roteirinho, tá? Tem que ser desse jeito? Não. Você pode ali fazer exatamente ali com 1, 2, 3 pessoas, né? Que cada um lê um trecho do Evangelho e cada um fala aquilo que entendeu, né? E o importante é que todos possam realmente participar, tá bem? A gente recomenda, né? Via de regra, a gente recomenda sempre o Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Que é um livro completo, né? A base da codificação kardecista. Então a gente recomenda sempre esse livro aí para que você possa ter as leituras ao seu alcance. Questão da água. Muita gente aí também pergunta, mas o que tem a ver a água com o nosso bem-estar? Olha, a água por si só já é um agente que faz toda uma limpeza, né? A gente toma água quando tem sede, para tomar os nossos medicamentos. Dentro da espiritualidade, essa água será acrescida de um medicamento que cada qual fará uso depois e caberá ao efeito que fará em você esse medicamento que foi colocado nessa água, tá bom? Então essa é a finalidade que a gente também diz, porque é importante você colocar uma garrafinha ou um copo em cima da mesa para acompanhar o Evangelho, tá bem?
Bom, dito isto, hoje o tema é o capítulo 21, falsos cristos e falsos profetas, né? Itens 6 e 7, não acrediteis em todos os espíritos. É um tema super legal hoje para a gente conversar. Eu vou fazer a condição do Evangelho, meu nome é Paulo, a prece inicial será feita pela Márcia, que está aqui, a leitura pelo Daniel, que está aqui, vibrações será feita pela Kátia e a prece final pelo William, que está ali. Tá bom? Então desejamos a todos um bom Evangelho. Essa prece inicial, e assim nós vamos acalmando o nosso coração, elevando o nosso espírito e agradecendo a todos a oportunidade deste momento. Agradecendo a legião do Evangelho no Lar, a Jesus Cristo, a Mãe Maria, que nos cubra com o seu manto sagrado. Que este momento possa ser um momento de paz, de amor e de luz a todas as casas que nós estamos adentrando. Que o amor esteja em todos os lugares. Que as palavras ditas desse Evangelho possam ser de grande benefício para todos os lares que estejam conectados conosco. Que a legião do Evangelho possa estar em cada um desses lugares, levando todas as suas necessidades. E assim, nós vamos elevar o nosso pensamento, dizendo umas palavras de amor a Deus, pedindo para que Ele nos cubra com as suas bênçãos. Que possamos ter um momento de muita luz e de muita sabedoria. Que assim seja. Capítulo 21, falsos cristos e falsos profetas. Não acrediteis em todos os espíritos. Item 6. Caríssimos, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque são muitos os falsos profetas que se levantaram no mundo. João, Epístola 1, capítulo 4, versículo 1. Item 7. Os fenômenos espíritas, longe de confirmarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas gostam de dizer, vêm, pelo contrário, dar-lhes o último golpe. Não soliciteis milagres nem prodígios ou espiritismo, porque ele declara formalmente que não os produz. Da mesma maneira que a física, a química, a astronomia, a geologia revelaram as leis do mundo material, ele vem revelar outras leis desconhecidas que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Essas leis, tanto quanto as científicas, pertencem também à natureza, dando, assim, a explicação de uma ordem de fenômenos até agora incompreendidos. O Espiritismo destrói o que ainda restava do domínio do maravilhoso. Como se vê, os que fossem tentados a explorar esses fenômenos em proveito próprio, fazendo-se passar por enviados de Deus, não poderiam abusar por muito tempo da credulidade alheia e, bem logo, seriam desmascarados. Aliás, como já ficou dito, esses fenômenos nada produzem por si mesmos. A missão se prova por efeitos morais, que nem todos podem produzir. Esse é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita, que, pesquisando a causa de certos fenômenos, levanta o véu de muitos mistérios. Os que preferem a obscuridade à luz são os únicos interessados em combatê-la. Mas a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros. O Espiritismo vem revelar outra categoria de falsos cristos e de falsos profetas, bem mais perigosa, e que não se encontra entre os homens, mas entre os desencarnados. É a dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que passaram da terra para a erraticidade e se disfarçam com nomes veneráveis para procurar, através da máscara que usam, tornar aceitáveis as suas ideias. Frequentemente as mais bizarras e absurdas. Antes que as relações mediúnicas fossem conhecidas, eles exerciam a sua ação de maneira menos ostensiva, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, auditiva ou de incorporação. O número dos que, em diversas épocas,
mas sobretudo nos últimos tempos, se apresentaram como alguns dos antigos profetas, como Cristo, como Maria e até mesmo como Deus, é considerável. São João nos põe em guarda contra eles quando adverte: meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. O Espiritismo nos oferece os meios de experimentá-los, ao indicar as características pelas quais se reconhecem os bons espíritos, características sempre morais e jamais materiais. É, sobretudo, ao discernimento dos bons e dos maus espíritos que podemos explicar as palavras de Jesus. Reconhece-se a árvore pelos seus frutos. Uma boa árvore não pode dar maus frutos, e uma árvore má não pode dar bons frutos. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como a árvore pela qualidade de seus frutos. É um tema recorrente, né? E a gente vem falando durante as leituras aqui, também em outras casas que nós trabalhamos, sobre esse tema. E coincidentemente, né, trago aqui ao conhecimento de todos, de terça-feira eu frequento uma casa e tem um tópico que é muito propício para a gente falar a respeito desses falsos cristos e falsos profetas. O palestrante estava ministrando sobre esse tema e ele disse que nos diversos mundos da espiritualidade hoje existem várias prisões, né? E é claro que a gente sabe disso porque são as informações da espiritualidade que nos chegam, que existem várias prisões em vários orbes, em várias galáxias. Mas ele disse que, particularmente, existem prisões para padres, bispos, monges, diáconos. Até aí estava tudo bem. Aí ele chegou exatamente no último. E também prisões para palestrantes espíritas. Aí eu fiquei realmente meio chateado, né? E aí ele disse o seguinte: são realmente pessoas que tiveram o dom da palavra, e aqui explica muito bem, né? Mas pela vaidade, pelo orgulho, se deixaram cair, né? Então ele disse assim, é interessante, que isso aí se repete a cada reencarnação, né? A vaidade supera exatamente a moral. E é o que ele está falando aqui sobre essas questões aí dos falsos cristos e falsos profetas, né? Houve e continuará havendo durante todas as nossas civilizações. Vão ocorrer? Vão. Por quê? Aí Jesus vem falar aqui que a gente conhece as pessoas, ou conhece exatamente uma árvore pelos frutos que ela dá, né? Você não vai colher amora numa árvore de pêssego, né? Não vai, né? Você vai colher exatamente a fruta que aquela árvore dá. E aí ele está nos convidando, né, exatamente, para que a gente tome cuidado. Tome cuidado porque nunca em nenhuma outra época, mais atualmente, surgiram tantos falsos cristos e falsos profetas. Portanto, se existe exatamente alguém que fala em nome do Cristo, em nome de Deus, primeiramente você tem que ver a condição moral. E é o que a gente não tem visto nessas pessoas que se dizem exatamente: eu venho em nome de Cristo, eu venho em nome de Deus. Então, portanto, é um tema que a gente aqui pode discutir, né, e a gente abre para os colegas fazerem os comentários. Como Paulo já disse, a gente se deixa levar muitas das vezes por acreditar que nós estamos certos. A questão principal é a moralidade, que nem o Paulo falou. E isso é o parâmetro que a gente deve levar em conta sempre. Para eu saber da minha intuição se aquilo que eu estou fazendo está certo ou está errado segundo o ensinamento de Cristo, é só analisar o Evangelho. E se essa percepção minha estiver carregada, como Paulo disse, vaidade, eu estou deixando já de avaliar, nem de avaliar, eu diria, corrigindo a palavra, mas de pensar no que Jesus ensinou,
para prevalecer só o meu sentimento. E aí, consequentemente, eu não estou aplicando a atitude que Cristo aplicaria naquela situação, naquele meu dia a dia. O que eu quero dizer com isso? Às vezes nós somos intuídos a fazer alguma coisa achando que estamos fazendo certo. E é exatamente o que ele vem falar aqui. Como existem aqui na terra, no plano terreno, pessoas imbuídas em fazer o mal, intuídas para fazer o mal, do lado de lá também. Existem espíritos que vêm com esse propósito de só perturbar. Como ele disse, tem os zombeteiros, tem os pseudo-sábios, o elenco que o Allan Kardec coloca lá no início do Livro dos Espíritos. Nas questões iniciais que ele fez, e lá foi elencado o grau, a classe de cada espírito. E aí a gente vai ver que como existe da mesma forma, isso vai nos explicar ainda mais, que a vida que se leva aqui, continua-se do lado de lá. Então, se aqui era um pseudo-sábio, usava o dom da palavra para ludibriar, para levar para o mau caminho, para ter algum interesse pessoal do meu interesse, lá ele continua da mesma forma. E aqui, para nós, que sabemos essa influência, sabemos essa interferência na nossa vida dos espíritos, esse é o nosso canal. É saber sempre se o parâmetro do Evangelho, saber que aquilo que o Cristo nos disse, essa intuição, essa nossa vontade está ligada com essa bondade de Cristo. Se não tiver, não é uma boa intuição. E nós somos antenas, sintonizamos frequências ruins e frequências boas. Vai depender única e exclusivamente do nosso pensar. Então, orar e vigiar, mais uma vez, nos chamando a atenção. Essa é a interpretação que eu faço. Eu vou pegar justamente a chave do Daniel, porque era bem isso que estava pensando enquanto a gente estava lendo o texto e vendo as explanações aqui. O bom e velho, orai e vigiai, né? O quanto a cada momento a gente tem que estar atento a isso, sempre procurar em cada segundo, em cada instante, a oração, a procura sempre com pensamento num plano maior, porque cada vez mais e sempre a gente ouve o quanto nós somos cercados por pensamentos e atitudes ruins. E muitas vezes a gente acaba captando e tomando atitudes que não são as mais convenientes em determinados momentos. Então, orar e vigiar sempre, mais uma vez dito aqui, como o Daniel diz. E... nossa, fugiu meu pensamento. Mas mais teria isso. Orar e vigiar, tomar cuidado, levar sempre que a cada atitude que a gente vai tomar, ou cada pensamento que a gente vai tomar, que não é de amor, de paz, de caridade, isso não vem de Deus. Então, quando isso acontecer, parar e pensar um pouquinho e analisar se realmente a gente está tomando o caminho correto. Dentro do que foi dito, do texto e das considerações que já foram feitas, não há muito a acrescentar, mas a gente lembra aqui o que a doutrina espírita faz, né? Estuda justamente o intercâmbio entre os espíritos encarnados e desencarnados. E os espíritos estão em franca evolução, né? Tanto neste plano material, como no plano, na erraticidade, no plano espiritual. Então, da mesma maneira que aqui temos os bons espíritos e os maus espíritos, do outro lado, né, do lado dos desencarnados, também os temos. Então, como já disseram aqui, vale o orar e vigiar, o analisar a intuição que lhe vem, os seus pensamentos, se eles estão de acordo com a moral cristã, com a moral do Cristo, e tomar a melhor atitude, né? Porque o que vemos no nosso dia a dia, na mídia especialmente, é uma enxurrada de informações religiosas, de todas as religiões, de várias religiões, não só evangélicos, católicos, seja qual a religião que se esteja manifestando. Vemos pessoas com o dom da palavra que influenciam muitos
né, multidões inclusive, e que se a gente parar com o crivo da razão, com o crivo do que nos foi deixado por Jesus, a gente vê que tem alguns ali que não estão de acordo. Então a gente tem que ter bastante cuidado nesse sentido. Especialmente eu julgo, né, quando se trata de valores econômicos, né? Muitos envolvendo pedidos de dinheiro para isso ou para aquilo. Não cabe a mim julgar qual o motivador da solicitação. Então a gente tem que analisar um pouquinho mais de tranquilidade, de calma, pedindo a boa intuição, sintonizando com o mais alto, para que a gente não se deixe levar por esses apelos tão recorrentes que nos chegam, né? E também vale dizer que, como o Paulinho falou da questão do palestrante espírita, né? Às vezes, principalmente agora, né, onde a gente também está muito sintonizado com as mídias sociais, com os streamings, né, YouTube e tudo mais, a gente vai ali e procura várias palestras, vários assuntos, e muitas vezes a gente percebe que alguém tem um maior destaque, vai galgando aí uma ascensão, né, de destaque, e pode estar se deixando levar também pelas vaidades que acabam corrompendo a moralidade, né? Então vamos sempre estar em sintonia com Jesus, com a sua lição, com a sua doutrina, e buscar o melhor dentro desse princípio, do princípio da moral cristã. É isso. Bem, muito bem, a Kátia até falou sobre essa questão da internet, né? E a gente tem de tudo ali, né? Tem coisa boa, coisa ruim, então cabe a nós, cabe a você passar pelo crivo da razão tudo que você vê e tudo que você ouve, né? Então o evangelho de hoje nos fala assim, olha, ouça tudo, veja tudo, mas tenha um filtro para que você possa realmente saber o que é bom e o que é ruim, né? Aí é o discernimento que você vai ter que ter, tá bom? Agora nós vamos para as vibrações com a Kátia. Então, nesse momento, vamos todos já vibrando dentro do pensamento da lição de Jesus, da lição de hoje. Vamos estar buscando a sintonia com Ele, com Jesus, com os espíritos que nos acompanham dentro do Evangelho no Lar, com aqueles que nos propiciam esse momento de paz, esse momento de aprendizado, esse momento em que estamos abertos a ouvir o que nos é proposto pelo Evangelho de Jesus. Então vamos, dentro dessa sintonia, buscar o nosso melhor sentimento. O melhor sentimento que possamos ter e doar ao próximo, ao nosso semelhante, ao nosso irmão. Vamos pensar em todos aqueles, inclusive aqueles que fazem parte do nosso círculo, né, de convivência. Pensar no círculo de convivência daqueles que nos assistem, que nos acompanham, e todos possam estar pensando nos seus queridos, naqueles que de alguma forma necessitam de algo nesse momento, e vamos vibrar o nosso melhor sentimento para que isso ocorra em suas vidas. Que eles possam receber dos bons espíritos, dos espíritos consoladores e que nos acompanham nessa jornada, que estão aí, estão ao lado de todos nós, nos acompanhando, que eles possam levar as nossas melhores vibrações, os nossos melhores desejos a todos que estejam em necessidade, aqueles que estejam
em hospitais, que estejam em locais onde estão privados de sua liberdade, que estejam vagando nas ruas. Vibrar pelos nossos vizinhos, conhecidos, por aqueles da nossa localidade que nos circundam, que eles também possam receber o nosso melhor desejo do bem, do bem-estar, do bem-ficar. Eles recebam o nosso amor. E a vibração é isso, é o amor circulando, procurando chegar a quem esteja em necessidade. Que Jesus nos abençoe sempre, que Mãe Maria nos proteja com seu manto de luz. Que esse momento a gente esteja plenos de amor ao nosso próximo, ao nosso semelhante. Que assim seja. Mais uma vez vamos agradecer a nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre, agradecer a nossos amigos espirituais, nossos anjos guardadores, e pedir a eles que nos oriente, que nos guarde, que nos ajude e nos proteja, principalmente dos falsos profetas. Vamos pedir para que nosso Mestre nos ajude a fazer a nossa reforma íntima cada vez mais frequente, para que a gente consiga estabelecer uma relação de amor e paz com nossos irmãos. E com a oração que o nosso Mestre nos ensinou, encerramos mais um Evangelho do Lar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Bem, chegamos ao final de mais um encontro, né? A gente agradece muito vocês aí, agradecemos também a todo o pessoal da mesa, também agradecemos a espiritualidade, né? Que estiveram aqui presentes também com milhões de espíritos e que essas legiões de espíritos possam ter sentido sinceridade nas palavras que foram ditas na noite de hoje. E você também aí, curtiu? Beleza. Não curtiu? Manda pra gente. É um treinamento da nossa humildade quando a gente lê alguma coisa e vocês não concordaram, tá? Então pode dar lá um like lá, tá? Gostei, não gostei, deveria ter feito isso, dito isso, sem problema nenhum. Estamos aqui abertos a todas as discussões, tá ok? Agradecemos mais uma vez, né, essa oportunidade de a gente invadir, entrar no seu lar, né, através da TV, através da Rádio Fraternal, enfim, através da internet, das mídias sociais. E fique conosco, nos acompanhe, né, entra lá no nosso site. Tem muita coisa legal, muita coisa boa lá para a gente conversar a respeito. São 24 horas no ar, a Rádio Fraternal, com uma boa música, um bom bate-papo, boas palestras, enfim, tá? Curtam a nossa rádio. Fiquem com Deus e até o próximo encontro.